venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Nós tivemos um problema aqui, mas graças a Deus já aparentemente parece que já solucionamos. Nós vamos continuar nosso momento de culto ao Senhor.
Então o louvor vai dar continuidade ao momento de adoração ao nosso Deus. Amém. Não há outro como tu.
Tu és o ar, Senhor, que nós respiramos. Se nós levantamos nessa manhã, se nós podemos passar esse dia bem, Senhor, é porque foi o Senhor que permitiu. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Deus. E todo o controle está nas tuas mãos, ó Pai. E nós queremos te render glória e aleluia, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor, porque nós estamos aqui sedentos a ouvir a sua voz, Senhor. Sedentos, Senhor, pela cura. Muitas vezes não cura, Senhor, talvez da saúde, mas essa cura espiritual que precisamos, que temos o anseio de ter nas nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como nossa irmã orou, o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Tem mesmo essa queda que nós tivemos aqui com a nossa live. Deus, Ele continua no controle também desse momento. Às vezes a gente fica desesperado, parece que nós podemos resolver alguma coisa. Mas tudo acontece de acordo com os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Nós oramos no início para que Deus pudesse conduzir esse culto. E nós cremos que é Ele que está conduzindo esse momento, meus irmãos. Meus irmãos, nesta noite eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 a 43. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Esse texto tem falado muito ao meu coração. Texto conhecido, mas Deus tem incomodado muito meu coração com esse texto. Eu tenho conversado com minha esposa sobre esse texto. E Deus, Ele tem direcionado algumas coisas nesse texto. E eu queria compartilhar com vocês, para que Deus possa também falar ao coração de todos vocês. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, diz assim a palavra do nosso Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nós queremos e nós precisamos ouvir a Tua voz. Deus, que a mesma forma que esse texto falou o meu coração, que Ele possa também falar o coração dos Seus servos, Deus. Mas que Ele possa falar não da forma que eu quero, não da forma que eu projeto ou projetei, mas da forma que o Senhor quer, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, Deus, através da Tua santa palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, ele aponta aqui um relato do momento da crucificação de Jesus. Ele aponta para um dos momentos mais importantes que a palavra de Deus, ela nos mostra. Na verdade, na minha visão,
é o momento mais importante que nós somos revelados através da palavra de Deus para olhar para a palavra e algo que impacta diretamente a minha vida e a sua vida. E esse texto, esse momento da crucificação, ele é tão importante, meus irmãos, que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos abordam esse texto, narra esse momento, o momento da crucificação. Porém, neste evangelho de Lucas, nós vemos alguns detalhes que os outros evangelhos não nos revelaram. E quando nós olhamos para esses detalhes, nós vemos aqui que o texto, ele nos aponta, ele nos informa 2 atitudes diferentes de 2 malfeitores. E ele mostra que eles tiveram essas 2 atitudes em uma mesma situação. 2 malfeitores que estavam presos por fazerem coisas contrárias à lei. 2 malfeitores que foram condenados à morte de cruz por causa dos seus erros terríveis. 2 malfeitores que agora estavam pendurados naquela cruz, sofrendo aquela sentença considerada a pior de todas as sentenças, por causa dos seus atos errados que cometeram. Mas diante desta mesma situação, eles tiveram atitudes totalmente diferentes. Então, olhando para essa mesma situação, que resultou em atitudes daqueles 2 malfeitores, atitudes totalmente diferentes, eu quero falar com vocês nesta noite. Eu quero refletir com vocês nesta noite sobre o tema: uma mesma situação com atitudes distintas e resultados totalmente diferentes. Uma mesma situação com atitudes distintas e resultados totalmente diferentes. E essas atitudes distintas, elas são 2. Elas são 2 atitudes apontadas de forma muito clara para nós nesse texto. Eu queria analisar com vocês essas atitudes. A primeira atitude que o texto nos aponta, no versículo 39, é a atitude de um questionamento da soberania de Jesus. O versículo 39 diz: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: mas não és tu o Cristo? Salve a ti mesmo e a nós também. Olha, meus queridos irmãos e amigos, olha que questionamento que esse homem faz. Não és tu o Cristo? Não és tu o ungido? Salve a ti mesmo e a nós também. Meus queridos irmãos e amigos, quando nós olhamos para este questionamento da soberania de Jesus, eu me vejo nele. E talvez você também pode se ver nele.
Porque nós estamos olhando para um momento com atitudes distintas, com resultados totalmente diferentes. Nós estamos olhando para um momento onde Jesus está no centro e tem um malfeitor de um lado e outro malfeitor do outro. Jesus, sem dizer uma única palavra, por um dos malfeitores, ele está sendo questionado. Esse é o momento que eu e você temos que nos ver nessa cena. Os malfeitores estavam sofrendo aquela situação por causa dos seus próprios pecados. Mas um deles se vê no direito de questionar Jesus. E este questionamento revela algumas coisas. Este questionamento da soberania de Deus, ele revela a arrogância. Olha que homem arrogante. Tu não és o Cristo? Meus queridos irmãos, você e eu também estamos diante de Jesus. Jesus também está no nosso meio. Mas nós também olhamos para Jesus muitas vezes e falamos: por que o Senhor não resolve a situação? Por que o Senhor não resolve essa pandemia? Eu já vi e já ouvi cristãos chegar para Jesus e dizer o seguinte: eu determino que Deus resolva de forma total a questão dessa pandemia. Isso é questionar a soberania de Deus. É achar que essa pandemia está fora do controle de Deus. Nós sabemos que quando Jesus foi para a cruz, ele não foi porque ele foi condenado por Pilatos. Jesus foi para a cruz porque ele quis ir por amor a mim e por amor a você. Na cruz, Jesus continuou sendo soberano. Ele continuou no controle total da situação. Era uma situação difícil, de dor, de angústia, mas ele não deixou de estar no controle da situação. Será que esse mesmo Jesus não está no controle dessa pandemia, meu irmão e meu amigo? Será que às vezes nós não temos sido arrogantes como aquele ladrão? O questionamento da soberania de Deus também revela a falta de confiança em Jesus. Revela que nós não confiamos em Jesus como aquele ladrão não confiava em Jesus. Tu não és. Ou a negativa, não. Falta de conhecimento. Às vezes nós não falamos, mas nós agimos exatamente como esse ladrão. Como esse malfeitor. Nós olhamos para a situação e começamos a duvidar, a questionar. Ou agimos como se Jesus não existisse. Como se ele não estivesse no controle da situação. O questionamento da soberania de Deus revela também aqui
o interesse apenas pela salvação da morte terrena. Olha o que ele diz: salve-te a ti mesmo e a nós também. Ele não está falando assim, Jesus nos salva de forma eterna com o Senhor. Não é isso. A arrogância daquele malfeitor fez ele olhar apenas para uma salvação terrena. Ele queria apenas descer daquela cruz. Apenas isso. Meus irmãos, eu creio que a grande tristeza de Jesus em nossos dias é com muitas pessoas que se dizem cristãos e que, na verdade, estão preocupadas com a salvação física, não a salvação eterna. As pessoas estão preocupadas com algo passageiro, não com algo eterno. Aquele ladrão, aquele malfeitor, ele estava preocupado com algo passageiro, com a sua salvação física, apenas aquele momento. O questionamento da soberania de Jesus revela também o interesse apenas pelas coisas terrenas. Quando ele diz, salve-te a ti mesmo e a nós também, ele está querendo dizer, eu quero ficar nesse mundo. Eu tenho coisas aqui que eu quero resolver. Ou eu quero continuar fazendo as coisas erradas que eu estava fazendo. Meus queridos irmãos, quantas pessoas não entregam tudo a Jesus, não entregam tudo a Jesus e ficam questionando a soberania de Jesus, porque essas pessoas estão apenas vivendo com interesse em coisas terrenas. Tem pessoas que estão tão preocupadas com o seu patrimônio, a sua casa, o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, ou sei lá, outra coisa, que elas vivem amedrontadas. Elas não conseguem confiar em Jesus. Elas não conseguem confiar na soberania de Deus. E elas falam, não, tudo é meu. É meu. Eu quero, eu guardo. O questionamento da soberania de Jesus também revela que somos influenciados para o mal. Se você olhar para os versículos 35 e 36 deste capítulo que lemos, eles vão mostrar para nós que tanto as autoridades quanto os soldados zombavam de Jesus. Quando Jesus foi para aquela cruz, e nós vemos aí um momento do volta de meio-dia às 15 horas, a hora que Cristo morreu, faleceu de forma física. Então, durante aquele período onde Jesus estava ali, diz que a multidão parou e olhava, mas as autoridades e os soldados, eles zombavam de Jesus. Eles criticavam Jesus. E talvez aquele ladrão, aquele malfeitor, porque ele ouviu aquelas pessoas falarem isso de Jesus, aí ele disse, eu vou fazer o mesmo. Quantas pessoas estão zombando de Jesus nesses dias? Quantas pessoas estão questionando a autoridade de Jesus? Não simplesmente porque elas acham isso, mas porque outras pessoas falam, elas são influenciadas a fazerem isso. Quantas pessoas se preocupam mais com o que a sociedade está dizendo do que o que Cristo está dizendo? Quantas pessoas querem entrar no embalo da sociedade, da multidão? Se a multidão está gritando isso, eu vou fazer porque é legal, porque é beleza. Por mais que Jesus diz que é diferente.
Quer ver um exemplo claro para nós, nos nossos dias? A briga que nós temos no nosso país com relação à política. É triste, é vergonhoso os cristãos ir para as redes sociais para criticar governador, prefeito, presidente, fulano de tal. A Bíblia diz para nós o quê? Que nós temos que orar. Só que os cristãos vão criticar. Por que eles fazem isso? Pastor, todo mundo está fazendo. Você está questionando a soberania de Jesus quando você está fazendo isso. Você está sendo da mesma forma desse ladrão. Desse ladrão que estava zombando de Jesus. Que talvez para mim e para você, nós olhamos para a atitude dele e falamos assim, isso não pode acontecer, é horrível essa atitude. Mas será que eu e você não temos tido da mesma forma atitude como esse homem? Será que ele não está nos representando? Será que porque a palavra de Deus deixou isso para nós? Será que não é para te representar, meu irmão? Não é para me representar? O questionamento da soberania de Deus revela também que não temos temor em Deus. O início do versículo 40 disse aqui que o outro malfeitor olhou para aquela pessoa que estava questionando a soberania de Deus e disse para ele, nem ao menos temes a Deus. Eu questiono tanto a Deus que parece que eu não temo a Deus. Quantos cristãos têm sido, nesses últimos dias, bombardeados com essa palavra? Como eu disse para vocês, um dia eu fui um local, e quando eu cheguei naquele local, conversando com a moça que trabalha naquele local, e ela me disse assim, pastor, quero dizer para o Senhor, eu não sou evangélica, mas a grande maioria dos cristãos que vêm aqui, eles estão morrendo de medo dessa pandemia, pastor. E ela olhou para minha cara e disse assim, ô pastor, esse Deus que vocês servem, eles não têm resposta? Ele não tem resposta? Eu disse para ela, tem sim. E por que essas pessoas estão agindo assim? É porque elas ainda não conhecem a Deus de fato e de verdade. Por isso que as pessoas estão questionando a Deus. Porque no primeiro problema, na primeira dificuldade, elas perdem o temor do Senhor. Esse malfeitor, ele questionava a Deus. Ele questionava a soberania de Jesus. Quando nós questionamos a soberania de Jesus, meu irmão, quando nós não confiamos em Jesus para resolver os nossos problemas. Quando nós não confiamos em Jesus para tomar conta da nossa família. Eu não posso morrer. É isso que eu escuto. Pastor, eu não posso morrer. Vai, meu irmão, por causa de você. Não, pastor, eu sei que eu vou para o céu. Mas minha família, pastor, vai ficar aí. Qual o Deus que você serve? Se você serve o Deus verdadeiro, você não precisa temer, porque ele continua no controle e ele vai tomar conta. Agora, se você serve outro Deus, aí, meu irmão, sinceramente, você tem que se preocupar mesmo. Mas não se preocupe com sua família não, viu? Se preocupe com você. Porque esse malfeitor, qual foi o destino dele? Nós não sabemos. Mas se nós fizermos uma análise assim, talvez até mesmo superficial, nós vamos dizer que ele não foi para o céu. Meus irmãos, quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, nós estamos questionando a sua soberania. Quantos cristãos questionam a soberania de Deus
com relação ao dízimo e à oferta. Como assim, pastor? Cristãos que acham que o dinheiro é deles. Não, eu não vou dar o dízimo, não. Porque vai me faltar. Vai mesmo, irmão. Se você pensar assim, vai mesmo. Você está certíssimo. Primeiramente, que dízimo, ninguém dá dízimo. Nós devolvemos. Deus nos dá 100 e nós damos para Ele. Nós devolvemos para Ele 10. Deus precisa de dinheiro? Não. Não precisa de R$1. Mas por que o dízimo, pastor? Para mostrar se você confia nele como seu soberano. Pastor, e quem não é dizimista? Porque ainda não compreendeu que Deus é soberano. Eu disse uma vez na igreja, e eu não tenho dificuldade de falar isso aqui mesmo numa live. Eu acredito sim que uma pessoa que não é dizimista, que não cumpre a Bíblia, ela não tem como falar, como dizer que Deus é fiel na vida dela. Se ela não acredita na fidelidade de Deus, como é que ela fala isso? Pastor, mas muitos falam da boca para fora. Meus irmãos, quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, de Jesus sobre todas as coisas, nada é nosso, tudo é dele. Eu reconheço que os meus recursos são dele. Eu serei fiel a ele em tudo. Meus irmãos, nós questionamos a soberania de Deus quando nós não dependemos totalmente dele. Se você depende de você, se você depende do seu dinheiro, se você depende do seu pai, da sua mãe. Não, porque se meu pai morrer, eu vou ficar jogado às traças. Você está questionando a Jesus Cristo da mesma forma desse ladrão. Da mesma forma desse malfeitor. Não existe diferença. É que nós queremos dar uma capa para a situação. Triste aqueles que questionam a soberania de Deus. Mas por outro lado, como segunda atitude, nós vemos aqui o malfeitor com os mesmos pecados do outro, com as mesmas falhas do outro, em uma mesma situação, mas com uma atitude totalmente diferente. Olha o que ele diz. Versículo 40 a 42. E aqui nós vemos como primeira atitude um reconhecimento da soberania de Deus. Versículos 40 a 42. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. Olha que reconhecimento da soberania de Jesus. Meus irmãos, e quando nós reconhecemos a soberania de Jesus, algumas coisas também se revelam. Se quando nós questionamos, se revela a arrogância. Quando reconhecemos, se revela a humildade. Revela que o conhecimento, que todas as nossas dificuldades, que tudo aquilo que nós temos provém do Senhor. E revela que as nossas próprias dificuldades, ela vem dos nossos erros, não culpa ninguém. Olha o que esse homem diz, gente. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele diz assim: nós estamos aqui porque nós erramos, nós falhamos.
mas este não. Ele não coloca a culpa em ninguém. Meu irmão, se você reconhece a soberania de Deus, você não coloca a culpa no pastor, culpa na irmã, culpa no presidente, culpa no fulano de tal, culpa não sei o que lá mais. Você reconhece que você sofre por causa dos seus próprios atos. E você olha para Cristo, dizendo que Ele é perfeito, mas você é falho. Essa é uma atitude que eu e você, como cristãos, precisamos ter. Precisamos imitar. Reconhecer também a soberania de Jesus. Revela também um contentamento com qualquer coisa que Jesus pode fazer por nós. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim. Ele exigiu um carro? Ele exigiu uma casa? Ele exigiu uma família? Ele exigiu para acabar com aquela situação? Ele apenas pediu para Jesus lembrar dele. Aquele que reconhece a soberania de Jesus, qualquer coisa que Jesus fizer por ele, ele será extremamente grato a Jesus. Acaba-se os medos, acaba-se as angústias, porque ele quer apenas algo de Jesus, mesmo que seja pequeno. Mas ele quer algo de Jesus. Meus irmãos, e esse homem reconhece a soberania de Deus de forma plena quando ele diz: Jesus, lembra de mim quando estiveres no meu paraíso, no teu paraíso. Jesus, eu sei que o Senhor não fez nada de errado. Eu sei que o Senhor é inocente. Vocês observaram? São dois homens com os mesmos pecados. São dois homens com as mesmas falhas. São dois homens que passaram pelas mesmas coisas, mas que tiveram atitudes totalmente diferentes. Esses dois homens nos representam. Ou você questiona a soberania de Jesus, ou você reconhece a soberania de Jesus. Não existe uma terceira opção. Não existe uma terceira opção. E eu quero dizer para vocês que essa atitude de reconhecer a soberania de Jesus tem resultados eternos. Mas a atitude de questionar a soberania de Jesus também tem resultados eternos. Depois desse homem reconhecer quem Jesus é, se colocar diante de Jesus, se humilhar, mostrar para o outro que nós somos falhos, vence o resultado. E o resultado disso está no versículo 43. Jesus olhou para aquele homem que reconheceu a sua soberania e disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a recompensa que Jesus tem para aqueles que reconhecem a sua soberania não é
uma recompensa passageira. É uma recompensa eterna. É algo muito além de tudo isso que muitos esperam. Quando eu comecei a olhar para esse texto e olhar para Jesus, eu me vi nesses homens. E eu pedi a Deus para que eu fosse como aquele que reconhece a soberania de Jesus. Porque não tem nada em mim que me faça melhor do que esses homens. Eu sou pecador. Eu sou falho. Quantas vezes eu sou arrogante. Quantas vezes eu me acho melhor do que os outros. Quantas vezes eu faço coisa errada. Mas também, da mesma forma desses homens, eu me achego na presença de Jesus. Como você está nesse momento. Como nós estamos nesse momento. Jesus não está falando nada. Ele está em silêncio. Mas ele está esperando você decidir com palavras ou atitudes. Se você reconhece que ele é soberano ou você questiona a soberania dele. Meus irmãos, se você questionar a soberania de Jesus, ele vai continuar no mesmo lugar. João capítulo 19, versículo 18, diz que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Um do lado e um do outro. Jesus continua no centro. Jesus continua no centro de todas as coisas. Se você questionar, se eu questionar, não vai mudar nada para Jesus. Mas vai mudar tudo para você e para mim. Quem é você nessa narrativa? Quem é você, meu irmão, nessa narrativa? Você é um malfeitor que questionou a soberania de Jesus? Ou você é aquele que reconhece que é pecador, que é falho, e olha para Jesus e diz: Mestre, se ao menos o Senhor lembrar de mim, eu já estarei satisfeito. Se você fizer assim, meu irmão, eu quero te dizer que Jesus vai olhar para ti e dizer: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. É isso que eu e você precisamos compreender neste texto. Pastor, quando é que será a oportunidade? É hoje. A oportunidade daqueles homens foi naquele momento. Por isso a oportunidade, ela acontece. Ela vem. E você precisa entender se você vai continuar vivendo como você tem vivido. Se você tem vivido nos caminhos do Senhor, amém. Glória a Deus por isso. Mas se você tem vivido longe dos caminhos do Senhor, questionando a soberania de Deus, quero dizer para vocês, meu irmão, você não perdeu a sua vida terrena. Você perdeu sua vida eterna. Esse texto é muito sério, mas é algo que eu e você precisamos analisar. Quem é você nessa narrativa?
Nós vamos cantar um cântico e após estarei orando por vocês. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja toda a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. O nosso Deus, Ele é poderoso. Jesus jamais sairá do centro. Jamais sairá do centro. Ele não é mendigo. Jesus, ele não é uma pessoa simples qualquer. Jesus não é nosso funcionário.
Jesus não é obrigado a fazer nada por nós. Você questione ou não, ele continuará no mesmo lugar, no centro de todas as coisas. Por isso, meu querido irmão e amigo, com muito amor, se até hoje você foi uma pessoa que questionou Jesus, que a partir desse momento você seja uma pessoa que reconheça a soberania de Jesus. Certamente, meu querido irmão e amigo, se você fizer isso, se você entregar tudo nas mãos de Jesus, ele vai te responder da mesma forma que ele respondeu para esse malfeitor. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, eu só quero isso, meu Deus. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Estar no paraíso com Ele de forma eterna é o melhor qualquer pessoa pode sonhar. O outro estava pensando em coisas terrenas. Já esse pensou na glória. Mude seus pensamentos, meu irmão e amigo, a partir de hoje. Pense nas coisas do alto. Pense em Jesus. Certamente, essa pandemia, os seus problemas ficarão muito, mas muito mais leves. Porque você está se preparando para a maior de todas as viagens. Você está preparando para ir morar com Cristo nos céus. Eu não sei se vocês sabem disso, mas essa palavra paraíso, a palavra original paraíso, que foi traduzida aqui para paraíso, ela só aparece na Bíblia nesse local. Tanto no hebraico quanto no grego. Nós não teremos palavras que assemelhem a essa. Foi usada somente aqui. E ela significa um jardim precioso. Jesus está dizendo para aquele malfeitor: você estará comigo em um jardim precioso eternamente. Nós não precisamos de mais nada. Esse homem não precisou de mais nada. E eu e você podemos ter como certeza absoluta que ele está num local maravilhoso, porque ele está com Cristo Jesus. Quero orar por você. Deus, como nós cantamos, que o Senhor é o poderoso Deus, que o Senhor é o maravilhoso Deus. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos sofrendo não é por causa do Senhor, Pai.
Nós sofremos por causa das nossas culpas, por causa dos nossos pecados. Deus, mas lembra de nós. Nós só queremos isso. Lembra de nós, Pai. Nos leva, se assim for a tua vontade, para o jardim precioso, para o local de bênção eterna. Porque nós sabemos que o Senhor pode nos levar. O Senhor é soberano, meu Deus. O Senhor conduz a história. E o Senhor nos ama tanto, Deus. É um Deus tão justo que, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos permite reconhecer que somos errados, que somos falhos e reconhecer a soberania do Senhor, Pai. Oh Deus, faça com que cada irmão, com que cada irmã nesta noite, com que cada amigo reconheça a sua total soberania sobre a vida deles, Pai. Jesus, abre os olhos do povo, meu Deus. Não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. A tua palavra diz para nós que nos últimos dias seriam dias como nos dias de Noé. Onde Noé pregou a tua palavra, falou para as pessoas, e as pessoas zombavam. E as pessoas criticavam Noé. Mas Noé se manteve íntegro. E para a glória do Senhor, ele e sua família foram salvos. Deus, faça com que cada família possa nesse momento estar firme no Senhor, para que eles sejam salvos. Por isso, Deus, abra os nossos olhos. Não deixe que nós venhamos agir como aquelas pessoas dos dias de Noé. Não deixe que nós venhamos agir como aquele malfeitor que questionou a sua soberania. Mas que nós possamos entender que tudo que somos, que tudo que temos é do Senhor, é para o Senhor e é da glória do Senhor, Pai. Abençoe as famílias, abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada amigo. Abençoe todos que estão acompanhando essa live neste momento, Deus, para que a graça do Senhor possa alcançá-los de forma plena. Para que todos possam ter os seus olhos espirituais abertos, meu Pai, para compreender o que precisamos fazer, como atitudes que irá nos conduzir para o jardim precioso, para o paraíso do Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto. Continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, repouse sobre sua família e repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra,
hoje, para todo sempre. Amém. Quero agradecer os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos da congregação do Moisés Reis, os irmãos da sede, quarta igreja, todos vocês, amigos e irmãos de outras igrejas, que têm nos dado a honra de compartilhar esse momento de culto ao Senhor. Eu queria, primeiramente, lhes dar apenas, na verdade, 2 avisos. O primeiro deles, que é um convite, é convidar vocês para na próxima terça-feira nós teremos nosso culto de oração. Se você tiver algum pedido, mande para nós, que nós vamos estar orando pelo seu pedido, ou através do chat, do Facebook, ou através do WhatsApp, dos grupos da igreja. Se você não é da nossa igreja, mas conhece alguém, quer mandar, pode mandar, que nós vamos estar orando pelo seu pedido na terça-feira. Terça-feira, 19h30. Você e sua família são nossos convidados. Claro, com 2 condições claras e evidentes. Se Jesus permitir e se Jesus não voltar. Agora, na quinta-feira, nós teremos também um culto abençoado. E nós teremos aqui um irmão lá da Igreja Presbiteriana Central de Betim. Na verdade, ele estará lá, né? Está aqui, mas estará falando conosco através da live. Um pastor abençoado, Reverendo João Batista, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Central de Betim. Ele estará participando do nosso culto, trazendo a palavra de Deus ao seu coração e ao coração da sua família. Então, quinta-feira, 19h30, teremos essa live especial, claro, se Jesus permitir e se Jesus não voltar. Esses são apenas os meus 2 avisos. E agora é um pedido. Novamente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, nós estamos precisando da sua ajuda. Nós estamos apenas com 127 pessoas, é muito pouco. E eu sei que você pode nos ajudar, tanto se inscrevendo como mandando para outras pessoas, pedindo às pessoas para se inscreverem. Então faça isso em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. E a minha oração como pastor é que Deus dê a cada um de vocês uma semana abençoada e repleta da glória de Cristo Jesus. Deus abençoe todos vocês e uma excelente noite. Em nome do Senhor Jesus.